Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos então dar continuidade aos estudos das nossas lições, são a quinta lição desse ano, desse trimestre, e o título é Pedras Vivas. Vamos estudar segunda-feira, o segundo tópico tem o tema como a principal pedra angular, vamos falar da pedra mais importante. Pergunta A. Embora Jesus tenha chamado Simão de Cefas, que significa pedra, né, está em João 1,42 e Mateus 16, 18, 19, nós vamos ler, por que Pedro não poderia ser a rocha sobre a qual Cristo construiu a sua igreja? Então vamos ver primeiro aqui o que diz João e Mateus sobre essa pedra. E levou Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, filho de Jonas, tu chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então temos aqui os dois textos relacionando a Cristo chamando Pedro, passando o nome de Pedro, né, por significado de pedra. Mas por que ele não poderia ser então a rocha sobre a qual Cristo construiu a igreja? Então vamos ver agora Mateus 26, capítulo 73 e 74. Diz assim: E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, um dos fatores nós vemos aqui nesse primeiro texto é que Pedro era humano, uma pessoa falha como qualquer outro, e que tinha tendências pecaminosas, ou seja, não podia ser a base de uma igreja. O outro texto está em Gálatas 2, 11 e 13, que diz assim, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo que os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou de levar pela dissimulação. Então nós vemos aqui, na época, houve ali uma certa discriminação por parte daqueles irmãos, inclusive Pedro, e isso não foi bonito, não foi bom. Então nós vemos aqui a parte falha humana na pessoa de Pedro, e Deus tinha que constituir a sua igreja sobre uma rocha firme, uma rocha que não falhasse. Então nós vemos que essa rocha não era Pedro, ele apenas trocou o nome de Pedro, mas como um discípulo, como um apóstolo, como alguém que estava aprendendo, que fosse alguém que fosse útil na causa do mestre. Vamos ver o que a Pena Inspirada traz para nós em Testemunho para a Igreja, volume 4, página 488, traz a seguinte frase: Pedro era rápido e zeloso em ação, ousado e intransigente, e Cristo viu nele um material que seria de grande valor para a igreja. Desejado de suas nações, página 413. Pedro não era a rocha sobre a qual Cristo fundou a igreja. As portas do inferno prevaleceram contra ele quando negou o seu Senhor com maldições e juramentos. A igreja foi edificada sobre aquele, tá maiúsculo, aquele contra quem as portas do inferno não podiam prevalecer. Ainda, Espírito e Profecia, volume 2, página 272 e 273, diz o seguinte: Cristo não se referiu a Pedro como sendo a rocha sobre a qual ele fundaria a sua igreja. Sua expressão, esta rocha, aplicava-se a si mesmo como o fundamento da igreja cristã. Em Isaías 28:16 aparece a mesma referência e também a mesma pedra que Lucas 20:17 e 18 se refere, do mesmo modo que Marcos 12, 10 e 11. Esses textos apresentam uma prova conclusiva de que Cristo é a rocha sobre a qual a igreja é construída. Então é bem claro para nós que Jesus chamou Simão de Cefas, trocou o nome dele para Pedro, mas quando ele se referiu à pedra sobre a qual a igreja ia ser edificada, as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, não teria nenhuma vitória sobre ela.
Então, nós logo vimos que a pedra com que Deus construiu a igreja não foi Pedro, mas sim se referia a ele próprio. Pergunta B. Apresente evidências de que Pedro era um dos vários irmãos na liderança e não o alicerce da igreja. Então, Gálatas 2,9 diz: E conhecendo Tiago, Cefas e João, ou Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos a destra como comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então nós vemos aqui eles colaborando com a causa do mestre, junto com Tiago e com João. Pedro aqui estava atuando com eles, inclusive até com Barnabé. E Paulo, né? Barnabé e Paulo. Portanto, 1 Pedro 5, verso 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, o próprio Pedro aqui, falando de si próprio, ele se coloca como um presbítero e como testemunha das coisas que Cristo passou. E ainda Efésios capítulo 2, 20 e 21 diz: edificamos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Portanto, aqui traz bem claro que Cristo era a pedra principal e nós todos temos que edificar junto com Cristo, ou seja, Cristo é a pedra principal e todos nós podemos ser também instrumentos usados por Cristo para o trabalho de pregação, de salvação, mas Cristo é a principal pedra da esquina. Atos dos Apóstolos, páginas 194 e 195, traz o seguinte: Tiago presidiu o conselho, nós vemos em Atos capítulo 15, e sua decisão final foi: por isso julgo que não se deve perturbar os gentios. Isso encerrou o debate. Nesse caso, temos uma refutação da doutrina de que a Igreja Católica Romana mantém de que Pedro era a cabeça da igreja. Nada na vida de Pedro apoia a afirmação de que Jesus o elevou acima de seus irmãos como vice-regente do Altíssimo. Então fica muito claro, inclusivamente, houve um questionamento na época e esse questionamento caiu por terra e realmente não era essa a decisão e não foi isso que Cristo quis deixar, na época. Pedro era um colaborador juntamente com todos os outros discípulos, outros apóstolos. Pergunta C. Quem Pedro considerava como a única rocha sólida e o verdadeiro fundamento da igreja? Agora estamos a falar do próprio Pedro. 1 Epístola, capítulo 2, versículo 3 a 6, diz assim: Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, realmente deixa bem claro, o próprio apóstolo Pedro aqui se referindo à pedra, ele fala que essa pedra é o próprio Jesus e o sacerdócio santo, mas que nós também devemos e podemos ser pedras espirituais a fazer o trabalho, mas a pedra da esquina, a principal pedra, é o nosso Salvador. Portanto, temos aqui bem assente para nós a pedra da esquina, a principal pedra angular, aquela que foi rejeitada, aquela que nós vimos simbolicamente no Templo de Salomão, por intermédio de profecia naquela época, Deus, na sua onisciência, ele deixou que acontecesse aquela circunstância, prevendo que Jesus também seria recusado, seria uma pedra que foi rejeitada, mas é a pedra principal e a pedra que precisa ser o alicerce hoje da igreja. Então a cabeça é Cristo e nós todos somos membros, somos também pedras, mas não a pedra angular. Essa é a diferença que devemos ter. Então que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos realmente ser uma pedra que possa estar colaborando com a pedra principal, aquela pedra que dá sustentabilidade. Nós estamos trabalhando em conjunto para formar todo o conjunto,
Deus nos abençoe para entendamos esse assunto e a necessidade que temos de nos preparar e ser alguém que se espelhe na pedra angular para nossos atos, atitudes dentro da família, dentro da igreja, lá no trabalho, no trânsito, onde nós estivermos, possamos dar bom testemunho de Cristo. Esse é o meu sincero desejo e oração para mim e todos. Amém.